Você já se sentiu totalmente exausto ao tentar se explicar para alguém que parecia decidido a não te entender, aquela sensação de ver suas palavras sendo distorcidas, seus motivos questionados e sua energia emocional sendo drenada? É uma experiência frustrante e muitas vezes desanimadora, não é? Mas aqui está uma verdade que pode libertar você. Nem toda batalha deve ser travada com palavras Osh, Vezesh. A resposta mais sábia e poderosa que você pode oferecer é simplesmente o silêncio. A palavra de Deus nos dá um aviso profundo. Em Provérbios 23, 9, Newton, não fale com os tolos, pois eles desprezarão as suas palavras sábias. Isso não é uma rejeição da pessoa, mas um convite a discernimento. As palavras vindas de um lugar de verdade e sinceridade são como pérolas, tesouros de sabedoria. Porém, nem todos estão preparados para recebê-las. Quando você se encontra falando com alguém que não tem intenção de entender, você não está engajando em um diálogo significativo. Está apenas dispersando pérolas onde serão pisoteadas. Não perca tempo tentando convencer aqueles que não estão dispostos a ouvir. Osh, Vezesh. A coisa mais poderosa que você pode dizer é nada. Deixe essa verdade se aprofundar em seu espírito. O silêncio não é sinal de fraqueza ou rendição. Pelo contrário, o silêncio é uma linguagem por si só. E ela fala de autocontrole, percepção e, acima de tudo, de confiança em Deus, que é o único que pode lutar por você. Lembre-se de Jesus. Quando ele estava diante dos acusadores, muitas vezes ele escolhia o silêncio em vez de se defender, sabendo que sua missão não dependia da aprovação ou compreensão deles. O silêncio de Jesus era força, uma força inabalável e santa. Hoje, quero que você veja o silêncio pelo que ele realmente é. Uma arma forjada no fogo da fé e temperada pelo entendimento. Quando você se recusa a se engajar em batalhas que drenam sua alma, você não está desistindo. Você está subindo acima. Você está declarando com seu silêncio que o seu valor não está à venda e que a sua verdade não precisa de validação daqueles que se recusam a ouvi-la. Lembre-se, você não foi chamado para se explicar para todos. Em vez disso, confie em Deus. Caminhe com discernimento e deixe seu silêncio falar mais alto do que qualquer argumento jamais poderia. Quando nos vemos em meio a conflitos, discussões ou mal-entendidos, é comum achar que estamos lutando contra a pessoa à nossa frente. Estamos tentando convencer alguém que não nos entende, refutando acusações ou explicando o que foi mal interpretado. Mas a verdade é que o conflito que enfrentamos não é apenas sobre as palavras ou ações da outra pessoa. Existe algo muito mais profundo e espiritual acontecendo. São Paulo, em Efésios 1:2, nos lembra: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando você se sente drenado por discussões intermináveis ou mal entendidos que parecem não levar a lugar algum, é porque o verdadeiro inimigo não é a pessoa, mas as forças espirituais que estão influenciando a situação. Isso muda completamente a forma como encaramos o conflito. Em vez de gastar nossas energias em tentativas de justificar nosso ponto de vista, de refutar acusações ou de lutar para sermos compreendidos, somos chamados a lutar de uma forma que realmente importa, com oração, discernimento e autoridade espiritual. Quando alguém se opõe a você ou se recusa a entender,
Pode ser que essa pessoa não esteja realmente agindo por conta própria. Assim como Maria Madalena, que foi libertada de 7 demônios. Lucas 8:2. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, estão sendo influenciadas por forças espirituais que elas mesmas não compreendem. E, como Jesus fez em várias situações, não podemos perder nosso tempo tentando convencer aqueles que estão sendo controlados por essas forças. Jesus nos ensinou, ao longo de sua vida, a não gastar energia explicando nossa posição para aqueles que estão cegos espiritualmente. Quando ele enfrentou os fariseus e os líderes religiosos, ele não se envolveu em longas discussões, mas, muitas vezes, escolheu o silêncio. Ele sabia que o verdadeiro inimigo não estava nas pessoas, mas nas forças espirituais por trás de suas atitudes. Ao entendermos que o conflito não é apenas físico, mas espiritual, podemos aprender a olhar com os olhos da fé e perceber que nem todas as batalhas merecem nossa participação. Em vez de gastar nossa força com palavras vazias, podemos investir nosso tempo em oração e confiar que Deus tomará as rédeas dessa luta. Quando nos deparamos com situações de conflito ou oposição, muitas vezes sentimos a necessidade de defender nossa posição, esclarecer mal-entendidos ou justificar nossas ações, mas há algo muito maior em jogo do que simplesmente vencer uma discussão. Em Lucas 1:0-1:9, Jesus nos lembra do poder que Ele nos deu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Esse versículo é uma afirmação profunda. Quando entendemos que Deus nos deu autoridade para lidar com as forças espirituais que atuam por trás dos conflitos, começamos a perceber que não precisamos provar nossa inocência ou justificar nossas escolhas para ninguém. Não somos nós que devemos nos defender em cada momento, porque a verdadeira defesa vem de Deus. O poder que Jesus nos dá não é para nos envolvermos em discussões intermináveis ou tentar convencer as pessoas sobre o que é certo. A autoridade que Ele nos concede é para preservarmos nossa paz e para confiarmos em sua proteção. Quando alguém nos ataca, quando enfrentamos mal-entendidos ou críticas, nossa verdadeira força não está em nossas palavras, mas em nossa capacidade de confiar em Deus. Jesus sabia disso profundamente, quando Ele foi confrontado por Pilatos, que queria saber por que Ele não estava se defendendo. A resposta de Jesus foi clara: Ele não precisava se explicar. Ele sabia que sua missão não dependia da compreensão ou aprovação de ninguém, mas da vontade de Deus Pai. Jesus, ao escolher o silêncio diante de Pilatos, Mateus 2:7-4, demonstrou uma confiança imensa na autoridade divina. Ele sabia que Deus Pai estava no controle, assim, em nossas vidas. Precisamos lembrar que a nossa autoridade vem de Deus. E não precisamos gastar toda a nossa energia tentando convencer os outros do que é certo. O poder de Deus em nossas vidas nos dá a confiança de que, mesmo quando não falamos, Deus está lutando por nós e nos defendendo, em vez de se perder em palavras ou discussões sem fim. Oremos, busquemos discernimento e deixemos que Deus exerça sua autoridade sobre as situações da nossa vida. Ash vezesh. A melhor maneira de lutar é calar e confiar que Deus tomará a frente da batalha por nós. Quando nos deparamos com acusações injustas ou críticas ferozes, nossa primeira reação muitas vezes é defender-nos, argumentar ou até provar que estamos certos. No entanto, a palavra de Deus nos ensina algo profundo. O silêncio pode ser a resposta mais poderosa que podemos dar.
Jesus, em sua jornada, nos deixou exemplos claros de como o silêncio pode ser uma expressão de força e autoridade. Em Marcos 1:5. Quando Jesus encontrou um homem possuído por um espírito impuro, o demônio gritou: "O que você quer de nós?" Jesus de Nazaré veio para nos destruir. Em vez de se engajar em um debate ou tentar explicar quem ele era, Jesus simplesmente disse: "Cálese", saia dele. Esse breve comando foi suficiente para mostrar o poder da autoridade divina. Jesus não precisou se explicar, nem ceder à pressão do momento. Seu silêncio e sua ordem demonstraram sua autoridade sobre as forças espirituais. O silêncio de Jesus não era um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Ele escolheu o silêncio como um ato de confiança plena em Deus Pai, sabendo que sua missão não dependia das palavras humanas ou das explicações. Esse é um exemplo claro de como o silêncio é um poder no reino de Deus. Quando enfrentamos situações de oposição, muitas vezes é no silêncio que encontramos a força para permanecer firmes na verdade. Em Mateus 2:7-4. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos, ele permaneceu em silêncio diante de acusações e tentativas de manipulação. Pilatos, frustrado com a falta de resposta, perguntou: "Você não ouve o que estão dizendo contra você?" Mas Jesus, mais uma vez, escolheu não se defender. Ele sabia que o verdadeiro propósito de sua vida não era conquistar a aprovação dos outros, mas cumprir a vontade do Pai. Esse momento é uma lição valiosa para nós. Não precisamos sempre defender nossa posição, especialmente quando a batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Jesus confiou no plano de Deus e em seu silêncio ele declarou a verdade de que Deus é o único juiz justo e que sua justiça prevalecerá. Assim, ao enfrentarmos acusações, críticas ou mal entendidos, podemos seguir o exemplo de Jesus. Não precisamos dar explicações desnecessárias, pois Deus é quem nos justifica. O silêncio diante da oposição não é uma fuga, mas uma afirmação da nossa confiança em Deus, que é nosso defensor e advogado. Em Mateus 7:6. Jesus nos ensina uma lição importante sobre o discernimento e a sabedoria em nossas palavras. Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossos preciosos ensinamentos aos porcos, para que não os pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Essa passagem, muitas vezes mal interpretada, não se refere a condenar os outros, mas a entender a valor do que Deus nos confia e a quem devemos entregar as preciosas sementes da verdade, os ensinamentos de Deus, a paz que Ele coloca em nossos corações. As experiências espirituais que vivemos são bens preciosos, pérolas que devem ser guardadas e oferecidas com discernimento. Osh vezesh, ao tentarmos compartilhar nossa fé, nossos sentimentos e nosso entendimento espiritual com pessoas que não estão preparadas ou dispostas a ouvir, corremos o risco de desperdiçar essas preciosas bênçãos. E acabamos nos sentindo dilacerados pela incompreensão ou até pelo desprezo. Jesus nos chama a discernir quando e com quem compartilhar. O discernimento espiritual é crucial. Quando você se encontra numa conversa onde o outro não está disposto a compreender ou respeitar o que você tem a oferecer,
É sábio saber quando se calar. Lembre-se de que não é uma falta de amor ou de paciência, mas uma forma de proteger o que Deus colocou em você. Como o Padre Mário Sartori sempre nos ensina, o silêncio também é uma forma de cuidar do tesouro espiritual que Deus nos deu. É importante perceber que não é qualquer pessoa que está pronta para receber a profundidade de nossos testemunhos e ensinamentos. Não podemos forçar alguém a entender algo que está além da sua capacidade de receptividade espiritual. Muitas vezes, o melhor é orar e confiar que Deus é quem prepara os corações para a mensagem certa, no momento certo. Quando Jesus nos diz para não lançar pérolas aos porcos, Ele não está dizendo para desprezar as pessoas, mas para proteger o que é sagrado, preservar a paz que Deus nos deu e não permitir que os inimigos da nossa alma usem nossas palavras contra nós. O objetivo não é fugir da verdade ou do testemunho, mas agir com sabedoria, sabendo que nem todos estão preparados para ouvir ou entender. A verdadeira sabedoria aqui é proteger nosso coração, mantendo nossa paz e discernindo onde e com quem compartilhar a riqueza espiritual que Deus nos confiou. E isso, muitas vezes, significa que o melhor a fazer é silenciar. Quando nos deparamos com situações difíceis, cheias de oposição ou incompreensão, é fácil se sentir perdido, tentado a responder de qualquer maneira para acabar com o conflito. Porém, a palavra de Deus nos ensina que não precisamos lutar da mesma maneira que o mundo luta. Nossa verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais que atuam atrás dos problemas que enfrentamos. Efésios 6, 1, 2, a oração se torna a nossa arma mais poderosa nesse cenário. Em vez de gastar nossa energia com discussões vazias, devemos nos voltar para Deus em oração. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento, mas estamos invocando o poder do nome de Jesus, que faz os demônios tremerem e traz a paz de Deus onde antes havia confusão. No entanto, para que nossa oração seja eficaz, ela deve ser acompanhada de discernimento. Precisamos aprender a discernir em cada situação se vale a pena gastar tempo explicando-se ou se o melhor a fazer é entregar tudo nas mãos de Deus. Como nos ensina São Tiago em Tiago 1,5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem reprovar, e ser-lhe-á dada. O discernimento nos ajuda a entender a verdadeira natureza do conflito e nos guia sobre como devemos agir, ou, muitas vezes, como devemos ficar em silêncio. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir algo a Deus, mas um meio de conectar nosso espírito com o dele e de fortalecer nossa fé. Quando nos voltamos para Deus com um coração sincero e humilde, Ele nos dá a clareza que precisamos para saber quando falar e quando se calar. Em situações de oposição, em vez de entrar em uma batalha emocional e desgastante, podemos simplesmente orar pela pessoa que está nos atacando. Em Mateus 5, 4. Jesus nos ensina: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso não significa que devemos concordar com a atitude do outro, mas orar por discernimento e pela graça de Deus, para que possamos lidar com a situação com paciência e sabedoria. Portanto, ao enfrentarmos momentos de pressão e confronto, a verdadeira sabedoria está em buscar a direção de Deus. Em vez de se envolver em discussões que apenas drenarão nossa energia espiritual, podemos usar a oração e o discernimento para saber como agir. Osh Vezesh. A resposta não será uma defesa verbal,
mas a confiança de que Deus está no controle e que Ele lutará por nós. Vivemos em um mundo que valoriza as palavras e o discurso. Muitas vezes, somos ensinados que a melhor maneira de defender nossas ideias ou nossos valores é falar mais, argumentar mais e convencer os outros com nossos raciocínios. Contudo, a palavra de Deus nos ensina algo muito diferente. O silêncio pode ser a resposta mais sábia e eficaz que podemos dar. Em Provérbios 1:7, 2:8, a Bíblia nos diz: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Quem fecha os lábios é tido por inteligente. O silêncio, muitas vezes, revela mais sabedoria do que 1000 palavras faladas sem discernimento. Quando escolhemos o silêncio diante da oposição ou das críticas, estamos demonstrando controle sobre nossas emoções. E mais importante ainda, estamos confiando no julgamento de Deus. O silêncio não significa passividade ou medo de falar a verdade. Pelo contrário, significa sabedoria e discernimento. Osh, vezesh. Ao falarmos em demasia, acabamos alimentando o conflito, dando mais munição para aqueles que desejam nos atacar. Já reparou como? Muitas vezes, quando tentamos explicar demais, as coisas só pioram. O inimigo se alimenta da confusão e do caos. Quando escolhemos ficar em silêncio, fechamos a porta para o inimigo usar nossas palavras contra nós e, ao mesmo tempo, preservamos nossa paz interior. Um exemplo claro disso é visto na vida de Jesus. Quando ele foi confrontado por Pilatos, que queria saber por que ele não estava se defendendo, ele optou por ficar em silêncio. Pilatos estava tentando arrastá-lo para um jogo de palavras. Mas Jesus sabia que não era necessário se explicar. Ele sabia que sua missão era cumprir a vontade do Pai. E todas as palavras de defesa seriam em vão. O silêncio de Jesus foi uma poderosa afirmação de sua confiança em Deus e de que a verdade sempre prevaleceria. Nós também somos chamados a agir assim. Em momentos de confrontos ou mal-entendidos, não precisamos lutar por nossa defesa com palavras vazias. Podemos confiar que Deus é nosso defensor e Ele trará à luz a verdade no seu tempo. O silêncio, então, não é uma ausência de ação, mas uma decisão ativa de confiar em Deus, sabendo que Ele cuidará do que está além do nosso controle. Portanto, ao se deparar com a pressão de ter que se justificar ou defender, lembre-se do poder do silêncio. Escolher o silêncio é escolher confiar no plano de Deus e deixar que Ele revele a verdade, não com base no que dizemos, mas com base na sua justiça divina. Vivemos em um mundo cheio de ruídos e distrações. São tantas as vozes que tentam nos desviar do nosso propósito. Cerra com críticas, opiniões, ou mesmo com conversas que não nos levam a lugar nenhum. Osh vezesh. Sentimos a pressão de responder a tudo e a todos, de nos justificar, de explicar nossas escolhas. Mas a palavra de Deus nos ensina que, muitas vezes, o melhor é permanecer em silêncio. Porque o silêncio não é apenas uma forma de se proteger das palavras dos outros, mas também de manter nosso foco no que realmente importa. Um exemplo claro disso é a história de Neemias. Quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, enfrentou oposição de várias pessoas, como Sambalate e Tobias, que tentaram desviá-lo do seu propósito. Eles tentaram atraí-lo para conversas intermináveis e distrações. Mas Neemias tinha um propósito claro
e uma missão dada por Deus. Sua resposta foi simples e poderosa: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Neemias não se deixou envolver em discussões que não tinham valor para o cumprimento de sua missão. Ele sabia que o silêncio diante dessas provocações era o melhor caminho para continuar o trabalho de Deus. A lição aqui é clara: não podemos permitir que qualquer coisa nos distraia do nosso propósito divino quando enfrentamos distrações, seja por palavras, críticas ou até pelas pressões do dia a dia. Precisamos aprender a dizer não. Não para ser rude ou indiferente, mas para proteger o que Deus está fazendo em nossas vidas. O silêncio nos dá a força para manter o foco, para não nos desviar das nossas prioridades espirituais e para não desperdiçar nossa energia com coisas que não vão acrescentar nada ao que Deus tem para nós. Jesus nos ensina isso o tempo todo. Quando ele estava no deserto sendo tentado por Satanás, ele não discutiu com o inimigo, nem entrou em um debate. Ele simplesmente respondeu com a palavra de Deus e manteve o foco na missão que o Pai lhe havia dado. O silêncio diante das tentações foi uma forma de manter sua integridade espiritual e sua conexão com Deus. Portanto, é nosso dia a dia. Quando as distrações surgem, precisamos lembrar do exemplo de Neemias e de Jesus. Manter o silêncio diante das distrações é uma forma de proteger nossa paz, de preservar nossa energia. Acima de tudo, de manter o foco no que Deus realmente nos chamou para fazer. O silêncio, quando usado com sabedoria, não é apenas uma defesa, mas uma proteção ativa contra as distrações espirituais que querem tirar nossa atenção do que realmente importa. Em Tiago 1:19 encontramos um conselho fundamental para a vida cristã. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: sejam rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irar. Este versículo nos ensina a disciplina do ouvir, uma qualidade muitas vezes negligenciada em um mundo onde todos querem falar e ser ouvidos. Mas a sabedoria de Deus nos chama a praticar o autocontrole, principalmente no que diz respeito à maneira como reagimos às palavras dos outros. Ser rápido para ouvir significa dar atenção genuína ao outro. Não apenas ouvir para responder, mas ouvir para entender. Em momentos de conflito, muitas vezes somos tão rápidos em formular nossa resposta que perdemos a chance de ouvir verdadeiramente a outra pessoa. No entanto, se tomarmos um momento para ouvir com paciência e discernimento, poderemos compreender melhor a situação e até evitar mal-entendidos. Ser lento para falar é igualmente importante. A palavra de Deus nos adverte contra falar impulsivamente, sem pensar nas consequências. Quando falamos sem refletir, as palavras podem ferir, criar mais conflitos e até distorcer a verdade. Jesus, em sua sabedoria, sabia que nem toda provocação merecia uma resposta. Ele é sábia quando falarei. Muitas vezes sabia que o silêncio era a melhor resposta. O silêncio não é apenas uma pausa, é um ato de discernimento que permite que a verdadeira sabedoria de Deus fale por nós. Por fim, ser lento para se irar é uma qualidade essencial no caminho da santidade. A raiva, quando não controlada, pode nos levar a dizer ou fazer coisas que não representam o amor de Cristo. Quando estamos irados, perdemos o foco e nossas palavras se tornam armas de destruição em vez de instrumentos de edificação.
A raiva frequentemente surge quando não sentimos que somos compreendidos ou quando nossas ideias são desafiadas. Porém, não é a raiva que vai nos levar à vitória, mas o autocontrole e a confiança em Deus, a disciplina de ouvir. Falar e reagir com paciência nos ajuda a preservar a nossa paz e a evitar as armadilhas da impulsividade e da raiva. Em situações de confronto, em vez de falar sem pensar, podemos tirar um momento para refletir, orar e, quando necessário, simplesmente ficar em silêncio. Isso não é fraqueza, mas uma escolha sábia de deixar Deus atuar. Nosso exemplo deve ser sempre o de Jesus, que sabia quando falar a palavra certa e quando se calar. Sua vida foi um modelo de autocontrole. E é assim que devemos procurar viver com paciência. Sabedoria e discernimento. Quando praticamos essa disciplina, podemos evitar conflitos desnecessários e permitir que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Filipenses 4:7. Em Provérbios 2, 1, 2, 3, a Bíblia nos dá um conselho muito importante para a vida cristã. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Essas palavras são um convite direto para disciplinarmos nossa maneira de falar. Pois a maneira como usamos nossa língua tem um impacto profundo em nossa paz interior e nas nossas relações com os outros. É fácil falar demais, especialmente quando estamos em conflito ou quando sentimos que precisamos nos justificar. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que guardar a boca e a língua não significa ser passivo ou ficar em silêncio por medo, mas sim tomar uma decisão ativa, de não falar impulsivamente, de não entrar em discussões que nos afastem do propósito de Deus. Quando não controlamos nossas palavras, elas podem nos trazer angústia. As palavras impensadas podem causar divisões, ferir corações e, muitas vezes, deixar marcas profundas. Por isso, é essencial aprender a disciplina do silêncio e a importância de falar somente quando necessário. Nossa língua, se não for bem guiada, pode ser como um fogo que destrói tudo ao redor. Tiago 3:6. Lemos: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Esse versículo nos lembra da força destrutiva das palavras quando não são controladas. O que Deus nos chama a fazer é guardar nossa alma das angústias que surgem quando falamos impulsivamente. Quando escolhemos ficar em silêncio, estamos protegendo não apenas nossas palavras, mas nosso coração. O silêncio é um escudo que nos protege das tensões e da ansiedade que podem surgir quando tentamos defender nosso ponto de vista em discussões intermináveis. Em vez de nos entregarmos a essas batalhas, podemos escolher confiar em Deus para lidar com a situação. O controle da língua também é um reflexo da maturidade espiritual. À medida que crescemos em Cristo, começamos a perceber que nem tudo o que pensamos precisa ser dito e que o silêncio muitas vezes fala mais alto do que 1000 palavras. Ao tomarmos cuidado com as nossas palavras, estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos ajude a falar com sabedoria, promovendo a paz e o entendimento entre os irmãos. Portanto, em vez de gastar energia tentando explicar ou justificar cada detalhe, podemos guardar nossa boca, orar e esperar que Deus nos mostre o melhor momento para falar. Lembrez de que, em muitas situações, o silêncio não é uma ausência de ação,
mas uma decisão sábia de permitir que Deus trabalhe em nosso favor, Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos defende em momentos de ataque, oposição ou desafios. É muito difícil ficar em silêncio e não responder de forma impulsiva. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira força está na humildade e na confiança em Deus, e não em nossa habilidade de vencer disputas ou dar explicações. Um exemplo claro disso é o comportamento de Moisés, quando enfrentou a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Como lemos em Números 16, Corá. Datã e Abirão questionaram a liderança de Moisés e o acusaram de se exaltar acima do povo de Deus. Eles queriam que Moisés explicasse sua posição e defendesse sua autoridade. Mas, em vez de reagir impulsivamente ou tentar justificar-se, Moisés se prostrou diante de Deus e confiou totalmente na decisão divina. Ele não entrou em debate com os acusadores, mas deixou que Deus agisse em Números 1, 6, 4. Olhemos quando Moisés ouviu isso. Prostrou-se com o rosto em terra. Ele sabia que não era seu papel convencer aqueles homens, mas sim confiar em Deus para julgar a situação e fazer justiça. Moisés não se defendeu, mas deixou que Deus mostrasse com autoridade divina quem realmente estava agindo segundo sua vontade. Esse exemplo de Moisés nos ensina que, muitas vezes, a melhor resposta é não responder. Em vez de tentar justificar-nos ou reagir com raiva, podemos prostrar-nos diante de Deus, confiando que Ele vai lidar com as situações de forma perfeita e justa. O silêncio de Moisés não foi uma demonstração de fraqueza, mas sim de humildade e de confiança total na soberania de Deus. Essa atitude de não lutar por nossa própria defesa é um reflexo da nossa fé em Deus. Quando escolhemos deixar que Ele cuide de nossas causas, mostramos que confiamos mais no seu poder do que no nosso próprio esforço para justificar-nos. A verdadeira força vem da humildade, não de tentar controlar tudo ao nosso redor, mas de reconhecer que Deus é quem tem o controle absoluto. Portanto, quando você enfrentar críticas ou ataques, lembre-se de Moisés. Não se apresse em defender-se, mas confie em Deus. Às vezes, ficar em silêncio e deixar Deus agir é o que mais honrará o Senhor e trará paz ao seu coração. Em momentos de adversidade e confronto, é natural sentir que precisamos agir, nos defender ou até dar a resposta certa para resolver a situação. Mas a palavra de Deus nos ensina que, muitas vezes, o melhor é confiar que Deus lutará nossas batalhas. Em Êxodo 1:4, Deus fala a Moisés e a todo o povo de Israel, dizendo: o Senhor lutará por vocês. Porém, devem permanecer calmos. Esse versículo é um convite a confiar na soberania de Deus e na certeza de que Ele tem o poder de nos livrar das situações mais difíceis. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência muitas vezes é tentar resolver tudo por conta própria, correr atrás de respostas, explicações ou maneiras de vencer o problema. No entanto, o que Deus nos ensina é que devemos descansar nele, porque Ele é o nosso defensor. Ele é quem tem o poder de agir em nosso favor. Na história do Êxodo, o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, com os exércitos do faraó atrás deles. Não havia mais saída e parecia que tudo estava perdido. Mas Deus
com sua soberania, fez algo impossível, dividiu as águas do mar, permitindo que o povo passasse em segurança e mais importante, ele fez isso sem que os israelitas tivessem que fazer nada além de confiar em sua palavra e seguir sua orientação. Essa história é uma poderosa lembrança de que Deus está sempre no controle, mesmo quando a situação parece impossível. Em vez de tentar lutar com nossas próprias forças, podemos esperar pacientemente em Deus e confiar que Ele vai agir da melhor maneira possível, como o próprio Senhor disse. Ele lutará por nós. E o que precisamos fazer é permanecer calmos e confiantes em sua ação em nossas vidas, quando estamos enfrentando batalhas, seja emocionais, espirituais ou físicas. Deus nos convida a fazer o mesmo, confiar nele e descansar em sua promessa. Muitas vezes, a tentação é resolver tudo com nossas próprias mãos. Mas a verdadeira vitória vem quando colocamos nossa confiança em Deus e deixamos que Ele seja o nosso defensor. Então, sempre que sentir a pressão de uma situação difícil, lembre-se dessa promessa: Deus lutará por você. Ele é o seu escudo, a sua força, e nada pode prevalecer contra o seu poder. Em vez de lutar sozinho, escolha descansar em Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer problema ou oposição que você possa enfrentar. Ao longo da história da igreja, muitos santos e santas deram testemunho do poder do silêncio em suas vidas. Eles aprenderam que o silêncio não é apenas uma falta de palavras, mas uma expressão de confiança e humildade diante de Deus. São Francisco de Assis, por exemplo, viveu uma vida de simplicidade e silêncio. Ele entendia que as palavras poderiam ser usadas para glorificar a Deus, mas o verdadeiro poder estava em saber quando falar e, mais importante, quando ficar em silêncio. A vida de São Francisco é um exemplo claro de como o silêncio pode ser uma forma de unir-se a Deus de maneira mais profunda. Ele buscava, acima de tudo, a vontade de Deus e sabia que para ouvi-la, muitas vezes precisaria silenciar o ruído do mundo ao seu redor. Da mesma forma, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, mestres da vida espiritual, também ensinavam que o silêncio era um caminho de intimidade com Deus. Eles sabiam que no silêncio da oração era onde o Senhor falava mais claramente ao coração. A tradição da igreja nos ensina que o silêncio é um meio de fortalecer nossa relação com Deus. Não é apenas uma pausa ou uma ausência de palavras, mas um ato de humildade e entrega. Em nosso mundo moderno, com suas constantes distrações, o silêncio é mais necessário do que nunca. Em um tempo onde somos constantemente bombardeados por informações, opiniões e ruídos externos, a prática do silêncio nos ajuda a voltar para dentro de nós mesmos, para ouvir a voz de Deus que sussurra no fundo do nosso coração. São Bento, fundador da ordem beneditina, entendia a importância do silêncio como um meio de obedecer a Deus e preservar a paz interior. Em sua regra, ele fala da necessidade de silêncio no monastério, pois sabia que em um ambiente de silêncio, os irmãos poderiam ouvir melhor a palavra de Deus e viver com mais autenticidade o chamado à santidade. O silêncio, portanto, não é apenas algo a ser evitado, mas algo a ser cultivado. Ele nos liberta das pressões externas e nos ajuda a focar no que realmente importa a nossa relação com Deus e com o próximo. Em vez de gastar energia tentando convencer os outros ou provar algo, o silêncio
nos dá a oportunidade de entregar tudo a Deus, permitindo que Ele tome as rédeas da nossa vida e das nossas situações. Portanto, ao olharmos para a vida dos santos, aprendemos que o silêncio não é um sinal de fraqueza ou de passividade, mas uma força poderosa que nos conecta mais profundamente com o Senhor. Eles nos mostram que, muitas vezes, o caminho da santidade exige que sejamos capazes de calar nossas próprias vontades e ouvir a voz de Deus. O silêncio se torna, assim, um sacrifício de amor e confiança. A vida cristã é marcada pela prática do discernimento. Osh vezesh. Podemos nos encontrar em situações em que não sabemos se devemos falar ou permanecer em silêncio. A sabedoria bíblica nos ensina que, embora a verdade de Deus precise ser proclamada, também há momentos em que o silêncio é a melhor escolha. Como podemos, então, discernir quando é o momento certo para falar e quando é o momento certo para se calar? Em primeiro lugar, é importante lembrar que nem toda batalha é nossa. Em muitos casos, o Senhor nos chama para sermos quietos e confiarmos nele, permitindo que Ele cuide da situação. Mas como podemos saber quando devemos falar e quando devemos permanecer em silêncio? Aqui estão 5 critérios bíblicos para nos ajudar a discernir o propósito da conversa. Pergunte-se qual é o objetivo dessa conversa. Se o objetivo for glorificar a Deus, promover a paz ou ajudar alguém, então falar pode ser necessário. Mas se o objetivo for apenas vencer a discussão, ou se a outra pessoa não está aberta a ouvir, então talvez o silêncio seja a melhor resposta. A edificação do próximo, em Efésios 4, 2, 9. Paulo nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Devemos falar somente aquilo que edifica os outros e traz graça. Se nossas palavras não contribuirão para isso, é melhor permanecer em silêncio o momento e o tempo adequado. Existe um tempo para tudo. Eclesiastes 3,7 nos lembra que há tempo para calar e tempo para falar. O discernimento também envolve reconhecer o momento certo para falar. E muitas vezes esse momento não é o imediato. O silêncio permite que Deus nos mostre quando é o momento adequado para nos pronunciarmos. A paz interior em Filipenses 4:7. A paz de Deus é descrita como a paz que excede todo entendimento, que guarda nossos corações e mentes. Se, ao considerar uma resposta, sentimos que ela pode nos tirar da paz, é sinal de que o silêncio pode ser mais prudente. Osh vezesh. Falar pode nos levar a perder o controle emocional, enquanto o silêncio mantém nossa paz intacta. A motivação. Devemos sempre avaliar nossa motivação ao falar. Se falarmos por orgulho, raiva ou desejo de manipulação, nossas palavras estarão distantes do coração de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 1, 2, 3, 4, que a boca fala do que está cheio o coração. Se nosso coração está cheio de boas intenções, então nossas palavras serão cheias de graça. Por outro lado, nossa motivação não é pura, o silêncio será mais sábio. Esses 5 critérios de discernimento nos ajudam a entender que nem todas as discussões merecem nossa intervenção. Há momentos em que, em vez de gastar nossas energias tentando convencer ou provar um ponto, podemos simplesmente confiar que Deus vai agir por nós. O silêncio, muitas vezes,
é a maneira de nos submeter ao controle divino, deixando que Ele conduza a situação de acordo com a sua vontade. Portanto, ao se encontrar em situações difíceis, lembre-se desse critério. Discernir quando falar e quando calar é uma forma de caminhar em sabedoria. Quando seguimos esse discernimento, estamos obedecendo a Deus e permitindo que sua paz guarde nosso coração, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Conforme refletimos sobre o poder do silêncio em nossas vidas, podemos ver que o silêncio não é um vazio, mas uma profunda afirmação de fé. Quando escolhemos ficar em silêncio diante das dificuldades, das críticas ou dos mal-entendidos, estamos fazendo uma declaração poderosa, estamos confiando que Deus tem o controle absoluto sobre nossa vida e nossas circunstâncias. O silêncio, guiado pela sabedoria de Deus, é um testemunho de confiança. Como vimos ao longo das Escrituras, Jesus nos deu o exemplo perfeito de como usar o silêncio como uma ferramenta de poder espiritual. Sua vida foi marcada por momentos de profunda reflexão e oração, mas também de silêncio diante das acusações. Como quando ele foi levado diante de Pilatos. Onda é ver de se defender. Confiança em Deus foi sua resposta. Em momentos de adversidade, podemos aprender a ver o silêncio como uma oportunidade de permitir que Deus fale em nosso lugar. O silêncio não é uma fuga ou uma fraqueza, mas uma escolha de submeter nossas emoções e reações à vontade divina. Como o Senhor nos ensina em Isaías 3:0-5, na quietude e na confiança está a sua força. Quando nos retiramos do ruído do mundo e escolhemos descansar em Deus, estamos dizendo, eu confio que Deus está em controle. Agora, mais do que nunca, em meio às vozes que clamam ao nosso redor e às pressões externas, precisamos aprender a calar para ouvir a voz de Deus. O mundo nos incentiva a sempre falar, a nos defender, a justificar nossas ações e escolhas. Mas o caminho de Deus muitas vezes nos chama ao oposto: calma, confiança e silêncio. O silêncio não é uma ausência, mas uma presença ativa que permite que o poder de Deus se manifeste de maneira plena. Em 1 Pedro 3:1-5, somos chamados a estar sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Mas isso deve ser feito com humildade e respeito, não com arrogância ou raiva. Muitas vezes, a melhor resposta que podemos dar é não responder com palavras, mas com oração, paciência e confiança em Deus. Roger, quero encorajar você a usar o silêncio como uma arma espiritual. Quando você se sentir pressionado a responder ou justificar-se, lembre-se de que seu silêncio, guiado pela sabedoria de Deus, será mais poderoso do que qualquer palavra que você possa dizer. O Senhor está conosco. Ele é nosso defensor. E em seu silêncio, ele declara sua confiança no Pai. Agora, vamos orar, pedindo ao Senhor sabedoria para discernir quando falar e quando se calar, e para nos dar o poder do silêncio em todas as situações da vida. Oração, Senhor. Obrigado por nos mostrar o poder do silêncio. Nos ensina a confiar em Ti em todas as situações, sabendo que ao nos calarmos, Tu estás agindo em nosso favor. Ajuda-nos a discernir quando falar e quando silenciar. E que nossas ações e palavras sempre tragam glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém
Em nossa jornada de fé, somos constantemente confrontados por situações que nos desafiam a confiar em Deus. O mundo ao nosso redor muitas vezes nos exige respostas rápidas, ações impulsivas e defesas incessantes. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que há um poder profundo e transformador no silêncio. Este silêncio não é vazio, mas é um espaço sagrado de descanso em Deus. É Mateus 1:8. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O silêncio diante das dificuldades não é apenas uma pausa, é uma expressão de confiança plena no fato de que Deus tem o controle de todas as coisas. Quando escolhemos ficar em silêncio e descansar, estamos afirmando nossa dependência de Deus para cuidar da nossa vida e de nossas batalhas. O silêncio também é um ato de rendição. Quando nos calamos diante de uma situação, não estamos sendo passivos, mas estamos, de fato, dizendo: eu entrego isso nas tuas mãos. Senhor, este silêncio se torna uma oração silenciosa, uma forma de abrir espaço para que Deus atue de maneira poderosa, sem que nossa ansiedade ou nossa pressa interfiram nos planos divinos. Em Isaías 40:31, lemos: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Este versículo nos lembra que o descanso em Deus não é apenas físico, mas espiritual. Quando escolhemos esperar em silêncio, nossa fé é renovada, nossa força é restaurada e nossa confiança em Deus é reforçada. O silêncio também é uma postura de humildade. Muitas vezes, queremos ter as respostas, queremos controlar as situações, queremos ser compreendidos, mas o verdadeiro descanso vem de reconhecer que não temos controle sobre tudo e que Deus é soberano. Ao mantermos silêncio, damos a Deus a oportunidade de agir em seu tempo perfeito, sem as limitações humanas que frequentemente tentamos impor. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado ou pressionado, lembre-se de que o silêncio diante de Deus é uma poderosa ferramenta de renovação espiritual. Descanse nele, confie em seu plano e permita que ele traga paz ao seu coração. O Senhor promete que, ao descansarmos nele, ele renovará nossas forças e nos guiará com sua sabedoria. Oração, Senhor, nos ensina a descansar em Ti, a confiar plenamente em seu plano. Ajuda-nos a escolher o silêncio diante das pressões da vida e a entregar nossas lutas em suas mãos. Que possamos, através do silêncio, sentir sua paz e renovação em nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém.